O que é validação? A definição de validação depende do contexto. Isso porque essa palavra validação é utilizada em diversos contextos. Por exemplo, num contexto de startups ou então de marketing, de desenvolvimento de produtos, a gente usa muito a expressão validar uma ideia ou validar um produto. Mas não é desse contexto que a gente está falando aqui. Nessa aula eu vou conversar com vocês sobre a validação, ou melhor, sobre as validações exigidas pela Anvisa das empresas dos setores regulados por ela, como por exemplo as indústrias farmacêutica, cosmética, de produtos para a saúde, indústria de saneantes e até algumas empresas que não são indústrias, como algumas distribuidoras e transportadoras, dependendo do tipo de produto que elas trabalham. Meu nome é Evelise Canassa, eu sou farmacêutica industrial, especialista em gestão da qualidade e em gestão industrial e negócios. No finalzinho de 2013, início de 2014, eu fundei a Melhore. Junto com a minha sócia, a Thalita Oliani, que também é farmacêutica e também é especialista em gestão da qualidade, a nossa missão é ajudar as empresas a colocarem produtos e serviços de qualidade no mercado. Claro, sempre focadas nas empresas da nossa área de atuação, que são as empresas dos setores regulados pela Anvisa e também algumas dos setores regulados pelo MAP. E como nós fazemos isso? Através de consultorias, cursos, treinamentos e assessorias nas áreas de gestão da qualidade, boas práticas de fabricação ou de distribuição, armazenagem, boas práticas de funcionamento e também assuntos regulatórios. Antes de trabalhar na Melhore, tanto eu quanto a Thali fomos gestoras da qualidade em indústria farmacêutica. Nesses quase 15 anos de estrada, nós fomos percebendo os pontos que as pessoas têm mais dificuldade e mais dúvidas dentro dessa gama de assuntos que a gente trabalha. E pensamos alguns deles para transformar em aulas ou mesmo em bate-papos para ajudar quem segue a gente desde o começo e também quem está chegando agora. Como você já percebeu pela introdução, o assunto de hoje é validação, então vamos voltar para ele. Essa validação a que eu me referi anteriormente, a que é exigida pela Anvisa, tem como definição o seguinte, vou ler aqui para vocês. Validação: ação de provar, de acordo com os princípios das boas práticas de fabricação, que qualquer procedimento, processo, equipamento, material, atividade ou sistema realmente leva aos resultados esperados. Essa definição foi tirada da RDC 301 de 2019, que é aquela que trata das boas práticas de medicamentos. Peguei dela porque ela é a mais nova das normas de boas práticas de fabricação. Se você olhar nas demais referentes aos outros tipos de produto, essa definição vai estar com outras palavras, mas o sentido é exatamente o mesmo. Mas antes de esmiuçar essa definição, é importante frisar que validação não é sinônimo de calibração, que são conceitos que muita gente confunde. Então vamos ver agora qual que é a definição de calibração na mesma norma. Vou ler. Calibração: conjunto de operações que estabelece, sob condições especificadas, a relação entre os valores indicados por um instrumento ou sistema de medição ou valores representados por uma medida materializada e os valores correspondentes conhecidos de um padrão de referência. A calibração, portanto, é um conceito muito mais conhecido da gente, muito mais familiar. É aquela atividade que a gente pega um peso padrão, coloca em cima de uma balança e compara o valor mostrado no display da balança com o valor já conhecido desse peso padrão, que é o padrão de referência citado na definição que eu acabei de ler. Validação também não é um estudo feito para definir o prazo de validade dos produtos. O nome disso é estudo de estabilidade. Validação é outra coisa. Tá, mas então o que é validação? Vamos dar uma olhadinha de novo na definição da Anvisa. Validação: ação de provar, de acordo com os princípios das boas práticas de fabricação, que qualquer procedimento, processo, equipamento, material, atividade ou sistema realmente leva aos resultados esperados. Bom, se eu fosse definir validação em uma palavra, essa palavra seria papafurde. Não, brincadeira. Essa palavra seria desafio. Não por ela ser difícil, mas porque é exatamente isso que a gente faz na validação. A gente desafia o objeto em estudo para ver se ele realmente faz o que ele se propõe, se ele cumpre o que promete. E como isso é feito? Bom, aí depende do tipo de validação, porque existem vários tipos. Evelise, mas e a qualificação? Onde é que entra nisso tudo?
Bom, conceitualmente, a definição de qualificação é muito parecida com a de validação. Olha, eu vou ler para vocês. Qualificação: a ação de provar que quaisquer instalações, equipamentos, utilidades e sistemas funcionam corretamente e realmente levam aos resultados esperados. Quase igual, não é verdade? Só que a qualificação se refere, na maioria das vezes, a equipamentos, e a forma de executar também tem diferenças importantes em relação à validação. Na verdade, a qualificação é um pré-requisito para a validação. Como assim? Bom, imagine que você vai validar um processo e nesse processo você utiliza um equipamento, por exemplo, uma envasadora. Então, antes de validar, você precisa fazer a qualificação desse equipamento. Você precisa qualificar a sua envasadora para só então você validar o processo. Fazer, em outras palavras, fazer a validação do processo. E lembra que antes eu tinha falado da calibração? Então, a calibração é um pré-requisito da qualificação. Então, digamos que essa sua envasadora é uma envasadora automática e controla o enchimento dos frascos pelo peso. Então, ela tem uma célula de carga, uma balança acoplada a ela. Você precisa, antes de qualificar essa envasadora, calibrar essa célula de carga. A calibração dos instrumentos calibráveis deve ser feita antes ou nas etapas iniciais da qualificação de um equipamento, nunca depois. Então, a hierarquia desses conceitos que eu acabei de explicar fica assim: calibração é pré-requisito para qualificação, que é pré-requisito para validação. Portanto, quando se fala em implantar um programa de validação numa empresa, a gente está falando da qualificação também, já que ela é um pré-requisito da validação. Por isso, nessa aula você vai ver que eu vou falar muitas vezes só validação, para simplificar, tá? Para não ter que ficar toda hora falando validação e qualificação. Mas pode saber que o que eu estou falando se refere aos dois, e quando precisar diferenciar, aí eu vou diferenciar. Então, por que fazer validação? Bom, a resposta que eu daria assim logo de cara, a mais óbvia é porque é obrigatório. E é claro que esse motivo é importante, sem dúvida, ele é muito importante, mas ele não é o único. Ao contrário do que muita gente pensa, a validação não é mera burocracia, não é uma atividade que a gente faz só para cumprir requisitos. Quando bem feita, ela traz inúmeros benefícios para a empresa. É o que eu sempre falo, a qualidade é nossa amiga, então ela nos ajuda a cuidar da nossa empresa, a cuidar da empresa que a gente trabalha. E já que eu falei em qualidade, quando a gente estuda ou conhece a história da qualidade, fica fácil perceber que a validação está alinhada com a evolução que a qualidade teve ao longo dos anos. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas de forma bem resumida, a preocupação com a qualidade e a sua abordagem foram evoluindo ao longo dos anos, ao longo dos séculos, para ser mais precisa. Com cada movimento, com cada evento histórico, em especial a Revolução Industrial, a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, a criação das agências reguladoras, tudo isso criou um movimento na qualidade que passou de uma qualidade mais reativa, que visava detectar os problemas depois que eles já tinham acontecido, para uma qualidade proativa, com foco em evitar os problemas antes que eles acontecessem. E a validação está totalmente alinhada com isso, porque a validação, o foco dela é totalmente na prevenção e na otimização. Toma tempo? Toma, mas esse é um tempo que volta para você depois, porque depois da condução de um estudo de validação robusto, ele acelera a sua curva de aprendizado sobre o processo, sobre o equipamento, o método, seja lá o que for que você está validando. E com isso você consegue prevenir falhas, esse é o primeiro ponto e o mais evidente. Evitar desperdício, tanto de materiais quanto de tempo, porque na medida em que você vai validando, os seus processos, os seus equipamentos vão ganhando mais estabilidade, você vai ganhando mais conhecimento e com isso você consegue otimizar o tempo, melhorar a produtividade, reduzir as perdas e reduzir o retrabalho. E cá entre nós, retrabalho é o auge do desperdício, né? Porque com retrabalho você desperdiça tempo, você desperdiça material, você desperdiça pessoas que poderiam estar fazendo outra coisa. Então sempre que a gente consegue fazer certo da primeira vez, a gente tem que fazer. Com esse conhecimento todo que você gera, você consegue identificar quais são os pontos críticos, quais são os pontos mais sujeitos a falhas. Como é que a gente vai fazer para mitigar isso? Será que a gente inclui um controle em processo, algum teste ou alguma automação, um alarme, algo que evite essas falhas que a gente percebeu que o nosso processo tende a ter? E isso de uma forma planejada.
testada, que a gente sabe que vai dar certo, não um improviso de última hora que pode não sair como a gente imaginou. Você gera reprodutibilidade, porque a inovação é importante? É super importante, mas produzir de forma reprodutível, fabricar de forma reprodutível aquilo que já foi desenvolvido e que já foi aprovado também é super importante. É fundamental para a fidelização do seu cliente, do usuário do seu produto, do seu consumidor final. Se o processo não for reprodutível, como que fica? A gente vai depender da sorte? Não, vamos validar, diminuir a ocorrência de não conformidades, vamos agir preventivamente. E você também garante a rastreabilidade, porque apesar de eu não ter falado ainda, a essa altura do campeonato você já percebeu que a validação precisa ser documentada. Então ela acaba se tornando também uma fonte confiável de informações e essas informações vão servir para a tomada de decisão, para a consulta na investigação de não conformidades, para a avaliação do impacto de eventuais mudanças. Enfim, ela é uma parte muito importante da gestão do conhecimento da empresa, que é fundamental para qualquer negócio. Então, mesmo que um colaborador-chave saia da empresa ou se afaste por um motivo qualquer, férias, licença médica, você não fica na mão. A informação está ali, testada, aprovada e disponível para consulta no momento que você precisar. E uma outra vantagem da validação é assegurar a qualidade dos seus produtos, que no final das contas é o principal, não é verdade? É isso que todo mundo quer. Todo mundo que se propõe a fabricar um produto, seja porque encontrou o seu propósito de vida ou seja porque está visando lucro, o que todo mundo quer é vender muito. Vender muito e não ter reclamações e nem devoluções, não é verdade? E para fazer isso, você precisa satisfazer, na verdade hoje em dia não é nem satisfazer, você precisa superar as necessidades e expectativas dos seus clientes. E o caminho para superar as necessidades e expectativas dos seus clientes é a qualidade. É como aquela célebre frase do John Lasseter da Pixar: qualidade é o melhor plano de negócios, ponto final. Isso sem falar na importância da documentação da validação, que eu já dei um spoiler agora há pouco, mas ela serve para documentar as atividades, comprovar que elas foram feitas e serve para consulta, como eu tinha falado anteriormente. Te convenci dos benefícios da validação? Eu espero que sim, porque agora eu vou falar dos desafios. Mas não é para te fazer desistir, é para que você não seja pego de surpresa e possa se preparar para lidar com eles. Vamos lá! O primeiro desafio que eu separei para conversar com vocês é a falta de capacitação técnica. Realmente, esse não é um assunto muito falado, Pouquíssimos cursos de graduação entram nesse assunto. Então, para você encontrar um colaborador que tenha algum conhecimento ou alguma capacitação em validação, só se ele já tiver experiência prévia na área. Esse é o primeiro desafio. Além disso, temos a falta de conscientização, porque nem todo mundo tem a clareza desses benefícios e da importância que eu expliquei no tópico anterior. Então, muita gente pensa que a validação serve só para cumprir requisito. Com isso, o engajamento e a motivação para realizar de forma adequada diminuem. Então, aproveita e já anota direitinho os benefícios que eu listei aqui para você usar em todos os treinamentos que você for fazer aí na sua empresa. A motivação e, consequentemente, os resultados da sua equipe vão dar um salto, eu te garanto. Agravando esses desafios, nós ainda contamos com poucas referências no assunto. Desde literatura, legislação, guias, tem muita coisa desatualizada, então a gente acaba tendo que recorrer a referências internacionais do FDA, da Organização Mundial de Saúde, do ICH e assim por diante. Uma outra coisa que em algumas empresas gera muita resistência é a multidisciplinaridade. Muita gente acha que a validação é responsabilidade só do setor de garantia da qualidade ou só do setor de validação. Isso não é verdade. Para que o estudo seja robusto, é muito importante a participação de diversos setores da empresa, como produção, manutenção, tecnologia da informação, controle de qualidade. Claro, nem toda empresa tem esses setores assim separadinhos, mas mesmo que o setor não exista, as atividades relacionadas a ele existem. Então, a pessoa que lida com essas atividades no dia a dia tem que fazer parte da equipe de validação. A qualidade é uma responsabilidade de todos. A validação está dentro da qualidade. Então, toda a equipe tem que se envolver para fazer dar certo. E por fim, mas não menos importante, temos o desafio de manter o status validado depois da conclusão bem-sucedida de um estudo de validação e dar-lhe controle de mudanças para conseguir manter esse status validado.
Aliás, você quer que eu fale sobre controle de mudanças também aqui no dia desses? Deixa aí nos comentários se você quer, quem sabe eu não trago esse tema aqui também. Ok, já falamos então sobre o que é validação e também sobre o que ela não é. Falamos da importância e dos benefícios dos estudos de validação, falamos também dos desafios. Agora você pode estar ficando ansioso, com vontade de me pegar pelo ombrinho, me chacoalhar e falar, tá bom, mas por onde que eu começo? Essa parte foi muito ruim pra interpretar. Olha, se eu tivesse certeza que só pessoas que trabalham em empresas com sistema da qualidade bem estruturadinho estão me seguindo, eu diria para começar pelo PMV, que é o Plano Mestre de Validação. Mas como eu não tenho essa certeza, eu vou dar um passinho para trás e vou falar dos programas complementares. O que são programas complementares? São atividades que asseguram que os estudos de qualificação e validação transcorrerão adequadamente e também que vão ajudar a manter o status validado depois que esses estudos forem concluídos. Todos eles são requisitos obrigatórios de boas práticas de fabricação e eles devem estar implementados e rodando na empresa antes da gente começar a validação. Então, se você precisa arrumar a casa antes de começar, é melhor começar por eles. Aproveita e já anota todos quais são e confere aí na sua empresa se está tudo certo. O primeiro programa complementar que eu vou falar para vocês são as instruções escritas para o objeto do estudo. Então, por exemplo, se o objeto do estudo é um equipamento, você está fazendo uma qualificação de equipamento, você precisa ter a documentação dele, procedimento de utilização, de limpeza, de calibração, de manutenção. Pode até não ser a versão final, porque esses documentos ainda vão ser lapidados ao longo do estudo de qualificação, mas pelo menos um rascunho ali, um draft, você precisa ter. Se o objeto do estudo for uma validação de limpeza, você precisa já ter o procedimento dessa limpeza. E se for uma validação de processo, você precisa ter a instrução de fabricação ou ordem de produção, enfim, o nome que você usa aí na sua empresa. Mas é o documento que orienta como o processo produtivo deve ser conduzido. Você também vai precisar de programa de calibração implementado, rodando, um programa de manutenção, englobando pelo menos a manutenção preventiva e a corretiva. Algumas empresas têm também a manutenção preditiva, se for o seu caso, pode incluir também. E um programa de monitoramento ambiental. O que seria o monitoramento ambiental? O monitoramento das condições ambientais que têm impacto no seu produto ou processo. Isso pode ser temperatura, umidade, luminosidade, aspectos microbiológicos, partículas, enfim, o que for relevante para o seu caso específico. As mais comuns são temperatura e umidade. Um outro programa complementar que você precisa ter é um bom programa de treinamento implementado e rodando, porque senão tudo que a gente fez na validação se perde com o tempo. Daqui a pouco a vida real não reflete mais nada do que a gente validou e aí todo aquele esforço que a gente fez se perde, o status validado se perde, então a gente tem que refazer aquele estudo de validação. É o tal do retrabalho que eu tinha falado lá no começo que a gente tem que evitar, lembra? Qualificação de fornecedores e prestadores de serviços para garantir não só a qualidade, mas também a reprodutibilidade de tudo aquilo que foi validado. Tratamento de não conformidades para lidar com as intercorrências que certamente vão ocorrer. E aí, a gente precisa avaliar se essas intercorrências têm impacto ou não sobre a validação. Pode ser que seja necessário revalidar, pode ser que seja necessário apenas refazer alguns testes ou fazer algum teste complementar. E é o seu programa de tratamento de não conformidade bem implementado e rodando que vai te ajudar a avaliar, planejar e executar tudo isso. Gerenciamento de risco. A realização de análises de risco faz parte do planejamento de cada estudo. E é ela que vai direcionar a abordagem para o que é mais crítico e relevante em cada caso. E por fim, mas não menos importante, ele, o rei da manutenção do status validado, o controle de mudanças, o meu xodó, que é uma ferramenta muito importante de planejamento e de tomada de decisão e que é muito subutilizada por aí. Agora sim, vamos falar do Plano Mestre de Validação. O que é isso? O Plano Mestre de Validação, ou PMV, é o coração da validação. Então, depois que você já arrumou a casa, já implementou os programas complementares, é hora de começar a trabalhar nele.
O PMV vai ser a base para todas as outras atividades de validação, por isso que a gente começa por ele. Nele devem constar todas as diretrizes para a condução dos estudos de validação e também o diagnóstico que você fez do que é aplicável ou não na sua empresa. Quais tipos de estudos de validação são aplicáveis e quais não são na sua empresa. E fundamental, gente, a justificativa para o que não for aplicável. Isso daí é muito negligenciado, muita gente deixa de documentar, mas é imprescindível. Tem que documentar a justificativa sempre com base em justificativas técnicas para aquilo que você analisou e concluiu que não precisa ser feito na sua empresa. O PMV também deve conter a política de validação da empresa, bem como o comprometimento da alta direção com o programa, a divisão das responsabilidades. Lembra que eu falei anteriormente da importância da equipe multidisciplinar? Então, é aqui que vai estar descrito o papel de cada membro dessa equipe dentro do programa de validação. Orientações sobre como proceder em caso de não conformidades que ocorram durante ou depois da condução dos estudos e também de como proceder em caso de mudanças. Orientações sobre a necessidade de revalidação e requalificação e em quais casos elas são aplicáveis. E também os status de cada estudo, que na primeira versão do PMV vão estar todos como previsto, a menos que você já tenha começado algo antes de elaborar o plano mestre de validação. E depois, a atualização desses status, à medida que cada estudo for sendo conduzido. Você vai atualizando o status dele no PMV. E aí você vai ter também o cronograma das validações, né? Que no começo vai estar tudo com a data prevista para início e depois você vai registrando a data em que o estudo foi de fato executado. Já prevendo, quando for aplicável, a data para a realização da revalidação periódica. Lembrando que a revalidação periódica não é aplicável a todas as empresas. O PMV pode conter também os detalhes para a execução de cada tipo de validação. Isso pode estar detalhado no PMV ou pode estar resumidinho e os detalhes ficarem em um procedimento separado, em um POP separado. Eu, particularmente, prefiro essa segunda opção. Eu acho que fica mais organizado e fica mais prático para quem vai usar esses documentos no dia a dia. Mas isso é uma preferência pessoal, porque as duas formas estão corretas. E claro, tudo isso que eu falei, você vai incluir no seu PMV tendo como base as normas vigentes de boas práticas de fabricação, para assegurar que todos os requisitos de validação que constam nelas sejam cumpridos com a execução do programa. O Plano Mestre de Validação, que eu citei no tópico anterior, é o documento geral que vai dizer respeito ao programa de validação como um todo. Os documentos que eu vou citar agora nesse tópico, eles são mais específicos. Primeiramente, nós temos os POPs, que vão dar os detalhes sobre cada tipo de validação, as amostragens, os testes que vão ser feitos, enfim, depende da complexidade do programa. E a complexidade do programa de validação depende da complexidade e da criticidade da empresa e dos produtos que ela fabrica. Então, a gente não tem uma receita de bolo prontinha que serve para todas as empresas. A gente tem que avaliar caso a caso, sempre com a complexidade da validação, proporcional à complexidade e criticidade dos produtos e dos processos da empresa. Agora, com relação a cada estudo individualmente, nós temos uma listinha de documentos que podem ou não ser aplicáveis, que são análise de risco, plano de validação, protocolo de qualificação ou protocolo de validação e relatório de qualificação ou relatório de validação. Dessa lista, o plano de validação e a análise de risco podem ou não ser aplicáveis. Uma análise de risco, ainda que resumida, a gente acaba fazendo, mas não necessariamente ela vai ser um documento separado. Muitas vezes ela pode estar dentro do próprio protocolo de validação. Agora, o protocolo e o relatório, esses sim são obrigatórios e cada estudo tem que ter o seu. No protocolo vão constar os testes, as amostragens, todas as orientações para a execução da validação. A gente deixa também os espaços para a pessoa ir anotando o que ela precisa registrar durante o estudo. Pode ser feito assim ou pode ser feito um formulário separado em anexo, mas tem que ter um local, né, para documentar essas informações. E depois no relatório, a gente vai documentar o quê? A
A gente vai documentar a conclusão da análise dos dados que estavam registrados no protocolo, né, das informações e resultados que foram obtidas durante a execução do protocolo. E mais importante de tudo, no relatório a gente tem que ter a conclusão do estudo, se ele está aprovado ou não. Se aquele item que a gente estava validando ou qualificando passou, está com status validado ou qualificado ou não. Tá? Muita gente faz o relatório inteirinho, coloca todas as análises, todos os cálculos, tratamento estatístico, mas não coloca essa conclusão. E tem que ter. E caso a conclusão seja aprovada, só nos resta o quê? Comemorar. Comemorar e manter. Eu não poderia terminar essa aula sem dizer que a validação, uma vez iniciada, ela é para o resto da vida. A validação não é um projeto que tem início, meio e fim. Por isso, ao longo da aula, eu usei tanto a palavra programa, porque a empresa precisa ter um programa de validação rodando continuamente. Esse programa deve acompanhar a evolução e dinamismo da empresa, porque a empresa ela não é estática, tem sempre um produto novo sendo desenvolvido, um equipamento sendo comprado, a empresa expande, cresce, muda de endereço e o programa de validação tem que acompanhar todo esse dinamismo, todas essas mudanças. É claro que dentro do programa nós temos projetos com início, meio e fim, mas o programa em si, a manutenção e a avaliação dessa manutenção não acabam nunca. Bom, nessa aula nós vimos o que é validação e também o que ela não é. Aprendemos a diferenciar validação, qualificação e calibração. Vimos os benefícios e a importância da validação, também os desafios que vão ser encontrados pelo caminho. Conversamos sobre o plano de validação e as informações que devem estar contidas nele e também outros documentos aplicáveis à validação. Eu espero que isso tenha te ajudado a entender um pouco melhor esse universo da validação, tanto para quem já conhece um pouco, quanto para quem está tendo contato com o tema pela primeira vez. Eu adorei fazer essa aula, espero que você tenha gostado também. Me conta nos comentários se você gostou e também quais outros temas você gostaria de ver por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Muito bom!